Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal César Rocha Fotógrafo mais uma vez. É com imenso prazer que eu recebo todos vocês aqui. Bom pessoal, vim aqui passar mais uma informação aqui para vocês a respeito do auxílio emergencial, certo? Vou colocar aqui uma entrevista que o Rodrigo Maia e também o presidente do Senado, também o Columbi, falou também sobre a questão do auxílio emergencial. Vocês vão ver, houve uma pergunta também para o Maia, certo? Sobre a questão que ele tem o poder. Veja o que ele disse. A repórter fez o seguinte, olha, fez uma pergunta, o seguinte para ele, olha, quero saber o seguinte, só o senhor tem o poder, como é que vai ser? Adivinha o que foi que o Maia falou? Vocês vão ficar sabendo agora. Chegou agora, pessoal, meta o like aí, meta seu joinha. Obrigado, pessoal, a todos vocês, certo? Vou voltar aqui, dá uma olhadinha nesse pequeno ponto aí que o Rodrigo Maia falou. Todos vocês sabem que o Rodrigo Maia tá com Covid-19, né? É questão disso, né? Mas isso não interfere dele ser liberado ainda hoje. Existe a possibilidade sim dele ele colocar em pauta hoje também, ou na próxima semana, não importa que seja, mas a votação pode ser através de distância, através pelo celular também. O próprio André Giannone já deu essa entrevista ontem falando sobre esse ponto, que existe a possibilidade também, que agora pode fazer isso por fora, e tem tudo para acontecer. Dá uma olhadinha agora no áudio, que o Rodrigo Maia deu uma entrevista exclusiva, certo? Para mostrar para você, não foi em vídeo, foi em áudio, tá? Mas escuta só o que o Rodrigo Maia falou e logo depois eu vou colocar também o presidente do Senado, o que foi que ele falou a respeito do auxílio emergencial. Chegou agora, dá o like, dá o seu joinha, dá uma olhadinha aí, pessoal. Decisão do governo reduzir de 600 para 300 reais o auxílio emergencial, e nós estamos vendo a pressão que já começou em cima de cada parlamentar por causa desse tema. O governo mandou uma proposta sem cuidar desse auxílio que o governo diz que quer criar e precisa dar soluções. E, como eu disse, eu acho que só tem um caminho no curto prazo para que se possa organizar o orçamento para cuidar dessas famílias, que é a PEC, ou a PEC emergencial. É a PEC emergencial que está no Senado, que esse é o acordo com o presidente David, votar primeiro essa proposta no Senado para depois votar na Câmara. Mas o tempo é curto, nós temos aí alguns meses, uma eleição no meio, e se não se der uma solução para organizar os gatilhos do teto de gastos, não reduzir algumas despesas do orçamento, não acabar com a indexação do orçamento para o próximo ano, vai ter muito pouco espaço para se pensar políticas públicas, que sejam na área de assistência social, que seja na área de investimento. Então, crescente sobre cada parlamentar para que se mantenha o novo valor do auxílio emergencial, que vai cair pela metade, né, de 600 para 300 reais. Na verdade, a única pessoa que pode segurar esse assédio é o senhor, não colocando a medida provisória para ser votada. Qual é o status da coisa hoje? O status da coisa é que, pelo menos nas minhas redes sociais, 82% querem a manutenção dos 600 reais. A gente tem que trabalhar com os dados reais, tanto do que a sociedade demanda, como das condições do próprio governo. A gente sabe que as condições para a manutenção do valor de 600 reais não é uma coisa simples, mas cabe ao governo trabalhar a sua base, como o próprio ministro Paulo Guedes diz, que agora tem muita tranquilidade porque tem uma base coesa, e eu acredito que tenha. Então, certamente, o governo terá todas as condições, e eu vou deixar claro que também é a minha posição, de aprovar a medida provisória no valor que foi da medida provisória ditada pelo presidente da República. Pronto, pessoal, vocês acabaram de ouvir aí o pequeno áudio que o Maia falou. Você viu o que foi que o Maia disse, né? Que o intuito dele era esse ponto. A moça perguntou que só ele que tinha o poder, né? Como é que tá a situação. Ele deu a resposta, até ele foi logo ironizando, dizendo que 82% das pessoas querem o auxílio de 600, mas ele vai trabalhar com o que o Guedes falou, né? Assim, o que o governo tá propondo, certo? E ele disse que vai trabalhar para aprovar a medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, que é a medida provisória de 300 reais. Foi o que ele deixou bem claro isso. É por isso que ele não quer colocar para votação exatamente com esse entulho. Por quê? Porque ele sabe que se colocar para votação hoje o Rodrigo Maia, vai ser derrubado. O André Giannone já disse que tem mais de 80% dos deputados vão derrubarem. Ou seja, e aí derrubando, volta para 600 reais. O Maia, como ele já sabe que isso pode acontecer, ele não vai colocar para votação de jeito nenhum. Pode ser que ele mude de ideia hoje ou amanhã, não sei, os parlamentares estão tentando convencer ele através de falando pessoalmente, falando pelas redes sociais,
ou ligando para ele, mas até agora, até o momento, o Maia não se pronunciou se vai aceitar ou não, se vai acatar ou não. A única forma que ele falou foi isso, uma entrevista que ele deu, foi isso, que vai trabalhar para aprovar o que o presidente Jair Bolsonaro colocou, certo? É um dos motivos dele não quer, só que ele não está trabalhando, ele simplesmente, ele tá usando um recurso que não depende dele, entendeu? Assim, não é ele que tem que andar a carruagem, sim, quem tem que colocar isso para votação, ele coloca para votação, e os parlamentares dizem se vai aceitar ou se não vai aceitar, e não o Rodrigo Maia prender e ficar segurando. Agora preste atenção também na entrevista também que foi feita também com o presidente do Senado, e olha também o que ele falou também, dá uma olhadinha aí, tá bom, pessoal? Chegou agora, dá o like, dá o seu joinha, compartilha a live. Obrigado a presença de todos vocês. Olha aí o que o presidente do Senado falou também sobre esse ponto aí. Importante nesse momento de pandemia, e o auxílio emergencial, ele é um mecanismo, um instrumento que foi adotado pelo parlamento e pelo governo para a manutenção dessas famílias vítimas que estão enfrentando com muita dificuldade por conta do coronavírus. E esses recursos são fundamentais para a subsistência, a sobrevivência desses brasileiros que ficaram sem uma oportunidade de trabalho e precisavam se sustentar para se manter. A prorrogação foi fundamental porque consolida o prazo do decreto de calamidade. Nós votamos aqui o decreto de calamidade 20 de março. A partir de abril já foi feito o auxílio para 3 meses. Depois foi prorrogado por mais 2 meses. E agora, de fato, a consolidação até dezembro dá essa retaguarda e essa segurança para os brasileiros, que terão como um todo, no conjunto da obra, um auxílio significativo, aprovado com a força do parlamento, aperfeiçoado, melhorado, porque se você lembrar, essa proposta chegou com R$200 do governo, saiu com 600 e agora numa concertação, visando o todo, se prolongará por 4 meses de R$300. Então é fundamental isso para a proteção dessas famílias, e o Congresso se debruçará na votação dessa medida provisória. Pronto, pessoal, vocês acabaram de ouvir aí, certo? O presidente do Senado, certo? O Alcolumbre, ele falou o seguinte: ele tá na mesma intuição do Maia. Ele disse que o governo agora votou, acertou, vocês viram aí que ele disse que o governo acertou em voltar o valor para R$300, certo? Segundo ele, a bancada dele está preparado para a votação e ser aprovado, e segundo isso o pessoal da Câmara, do Senado falou, né? Ele, o presidente do Senado, falou isso, né? Através de uma entrevista, e isso, pessoal, tanto o Rodrigo Maia como o presidente do Senado e como o Bolsonaro, foi tudo combinado. Infelizmente, pessoal, eles fizeram tudo combinaram, olha, vamos fazer isso, só vamos levar para votação se realmente a gente tiver a maioria para ser votado. Eu acredito que na Câmara de Deputados, 80%, com certeza, como o André Janones falou, é a favor do auxílio emergencial de R$600, e por isso que o Maia não bota para votação, certo? Porque para ele botar para votação precisa ser aprovado e depois vai para o Senado. Sendo o Senado, pelo que o presidente do Senado falou, com certeza lá o pessoal do Senado deve voltar ao valor de 600. Inclusive eu dei até uma entrevista aqui também, houve uma entrevista aqui do senador Chico Rodrigues também. Ele confirmou que realmente o valor tem que ser R$300, que o governo não tem bancado mais aquilo, que os parlamentares da área do Senado vão voltar para essa medida o mais rápido possível, como até o presidente do Senado falou que realmente vai ser bem rápido a votação, porque ele já sabe que a bancada é até maior. O problema está sendo na Câmara, que os deputados não vão cair na conversa do Rodrigo Maia. Botou para votar, a gente faz isso. Agora, o que eu acho o seguinte, pessoal, vocês chegaram agora, dá o like, dá o seu joinha. Sabe o que poderia acontecer? Era os deputados tentar convencer o Maia a dizer que vai votar a favor, vários ele dizer que vai a favor, mas na hora eles votam o contrário, né? E aí, Maia ia ficar arrasado se isso acontecesse, né? Mas deveria acontecer isso, né? Mas só que aí depois tem o preço dos parlamentares, né? É realmente essa situação difícil, né? Bom, pessoal, é isso aí. Vamos aguardar mais informação, ver se o Maia dá mais algum pronunciamento ainda hoje ou amanhã, não sei, vamos esperar aí. Assim que ele der um pronunciamento ou através de rádio ou através de TV, nós voltamos aqui para trazer essa informação para vocês, tá bom? Desde já, deixa aquele like, aquele joinha, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui para todos os mundo, tá bom, pessoal? Fique com Deus, fique em paz e que Deus nos abençoe.
a vitória é nossa. Ainda não acabamos, não perdemos a guerra ainda. Portanto, perdemos a batalha, mas a guerra ainda. A guerra não acabamos e ainda vamos conseguir. Fique com Deus, fique em paz e que Deus abençoe. Deixa o seu like aí para ajudar o canal, galera.